Melhor da Tarde. Daqui a pouco a doutora Maitê já está aqui com a gente. Vamos falar sobre diabetes. Mas antes, vamos falar de um caso muito triste que aconteceu e que talvez você até tenha se deparado com alguém que passou por esse problema, né? Primeiro, olha essa mulher bonita. Uma mulher bonita que chama atenção. As imagens são impressionantes. Ela posta isso nas redes sociais, tá, Kátia? Esses vídeos. Mais de 60 mil seguidores, Mais de 60 né? mil, é influencer, tatuada. Ela tem um corpo escultural, como a gente pode ver nas imagens. Muito bonita, mas contudo, porém, entretanto... É bonitinha, mas como diria Nelson Rodrigues, eu não vou falar aqui, você sabe como é que é. Criminosa. E ela fazia um golpe, um tipo de golpe. Você conhece a saidinha de banco? Só que o dela é entradinha, né? O dela é diferente, é entradinha. Essa me contou, menino. Ela... Como que ela age, então? Ela é usada no primeiro momento para seduzir a vítima que tá entrando no banco, aí bate um papo. Joga o chá. E aí dali, quando ela vê, já enfiaram a pessoa no carro e foram embora. E aí algumas pessoas... Mas com cartões e tudo mais? Com cartões e tudo de dinheiro. Porque o que é que eles pegam? Eles pegam as pessoas que estão indo, às vezes, com dinheiro para fazer depósito, para pagar conta. Gente que já tá com dinheiro. E aí a pessoa já tá com o cartão, sai e depois fazem a limpa? Já fazem a limpa. Não deu tempo nem da pessoa entrar no banco. A pessoa some e ela é danada, porque ela tinha uma participação muito ativa nesta quadrilha. Ela era que organizava. Ela era isca, né? Era uma bela isca, né? Os rapazes que acabaram se bela deixando viola, levar. né? Mas sem uma corda, porque não vale nada. Na boa, porque chefa. É bandida? Boa, Ih, dá. Então, ela tá presa, inclusive. Então, tá presa. Você me conta antes de a gente começar. Bandida. Tem até matéria, daquele dia. Vamos ver? Olha lá. A prisão em flagrante da influencer Karina Laino Gomes por porte ilegal de arma de fogo foi convertida em preventiva. Karina é suspeita de fazer parte de uma quadrilha que praticava crimes semelhantes a saidinhas de banco. Mas neste caso, os bandidos rendiam as vítimas na entrada. Ela foi presa junto com o comparsa Edmilson Souza da Silva. Os dois estavam dentro de um HB20 branco parado perto de uma agência bancária de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. O carro já estava sendo monitorado pela polícia depois que o banco informou que ele foi flagrado em outras ações criminosas ali. Segundo a polícia, o veículo foi usado em pelo menos 3 roubos na porta da agência bancária e está registrado no nome da mãe da influencer. Para cometer os crimes, a quadrilha usaria ainda mais 2 carros e uma moto. Dentro do HB20 branco, além de Karina e Edmilson, havia um revólver calibre 38. A suspeita é de que a dupla estava prestes a roubar um outro cliente na porta da agência. A polícia apura se alguém passava informações privilegiadas à quadrilha sobre quem faria grandes pagamentos ou depósitos no dia. Segundo a investigação, a influencer atuava como motorista do bando, mas não é descartado que ela também agisse distraindo as vítimas. Bonita e sensual, a criminosa tinha mais de 63 mil seguidores nas redes sociais e postava fotos exibindo o corpo e as tatuagens. Além de influencer, se intitulava como vendedora, costureira, cabeleireira e até dona de uma agência de modelos. Nossa, quanta coisa. Mas, na verdade, era bandida mesmo. Influencer do mal, né? Agora, pensa só. Você viu um rapaz, também tinha um porte atlético. Tinha. Eu acho que eles ficavam de olho assim, bom, quando era homem, jogava a menina. Quando era Quando era mulher, jogava o rapaz. Ou percebia, ou... Fazia a isca certa pra vítima, porque eles são danados, eles né? Eles sentem o público, opa, vamos atuar por esse lado. Agora, você vê uma moça bonita, né, que falou ali na reportagem, você viu? Cabeleireira também, costureira. Ela dizer, né? Mas ela assim, é criminosa tem mesmo, muitos talentos. Pra que escolhe pro crime? Bonita, podia, sei lá, se aproveitar aquela rede social e ir pra um reality show. Sabe o que eu acho que é pior de tudo? A gente tá falando do caso dessa moça, mas tem outras tantas pessoas que podem estar agindo do mesmo jeito na sua região. E o que acontece? Quando a pessoa é enganada, ludibriada, quando tem uma isca, seja ela a menina ou o rapaz, vai fazer boletim de ocorrência? Não faz, a pessoa fica com vergonha. Não, porque depois a esposa Também. vai saber, a mãe vai saber, vergonha, o marido vai saber que você caiu no golpe, com o bonitão lá, todo sarado, que te enrolou. E aí? Você fica sem Então, com cara, eles ficam né? protegidos. Ficam protegidos. Por isso que é importante, se você foi vítima, tem que denunciar, porque faz parte do trabalho da polícia, porque, por exemplo, eles estavam aplicando golpes já milionários. Mas vão fazendo uma poupança grande. Se a gente checasse caso por caso, que foi dito, nós não foi nem
foi feito pior, não são nem 10% de tudo que aconteceu. Não é. A gente sabe que a estatística não é, né? Porque o medo depois das pessoas ficarem sabendo, porque, enfim, você foi atraído e você foi na da pessoa, faz as pessoas... Bom, vamos perder isso, melhor perder isso que perder a dignidade. É o golpe do nudes, que fez tanto sucesso por causa disso, que os homens ficavam constrangidos, eles eram chantageados depois, porque eles mandaram nudes para as mulheres bonitas, como essa, por exemplo, e a vergonha de falar pro filho, pro neto. E 100 mil, 200 mil, tiveram homens que pensaram em suicídio, do desespero da hora. Então tem que ter muito cuidado, muita atenção. Isso acontece com mulher também, viu? Acontece, eu dou É que mulher ainda conta menos do que para as amigas do que contam os homens para os amigos, não é? Homem ainda quando tu cai numa dessas, pelo menos pro amigo conta. Vai fazer um boletim de ocorrência pro amigo conta. Mulher fica quietinha. Agora, chefe, é importante dizer que esta bonitona, esta mulher... Mas ela tá presa ainda? Tá presa atrás das grades. Mas foi... tem muitas outras. Mas não mudou lá a forma de prisão dela? No primeiro momento foi presa em flagrante, aí ficou lá. Então, mas depois não falou aí na matéria que ela foi presa... Na prisão preventiva foi decretada. Ela fica 30 dias até eles decidirem se vai seguir ou não, né? Mas se ninguém fizer boletim de ocorrência, ela é solta. Inclusive, se você foi vítima, o que a Kátia falou é super importante, porque reforça o poder da denúncia. E aí, com mais casos, a medida preventiva dela, a prisão preventiva segue. Ela pinta o cabelo de loiro e passa a ser uma outra pessoa e vai dar golpe do mesmo jeito se quiser continuar nessa vida. Né? Ela ficaria bem de louro. Olha, eu acho que ela é linda de qualquer jeito. Só não fica legal qualquer pessoa escolher o crime. Esse é um problema. Uma menina tão bonita, tanto talento. Coitada da família, né? Coitada da família. A mãe, o pai, a família né? dela. Nossa, agora já sabe, né? Muito Se triste, não sabiam, sabem agora pela gente. Sabe. Oh, meu Deus. Chefa do céu, essa você situação. Viu essa história? Olha, que negócio estranho. Que a gente saiu do Rio de Janeiro, fomos lá pra Maceió, que a gente aqui vai do Brasil ponta a ponta. Eu adoro o Rio de Janeiro também. Ponta Verde, ali. É Ponta Verde. É delícia, né? Uma delícia lá, ótimo. Delícia não foi o que aconteceu com o veículo. A pessoa estava um pouco com muita velocidade. Tava além do limite de velocidade. É isso. E aí exagerou, e você sabe como é que termina, né? Quer ver? Olha lá. Vem passando o carro. Ó, esse primeiro Olha passou, lá atrás, Ai, Jesus! Tá bem, tá, gente? Aquela vítima ali. A pessoa correu, tá bem. Ficou tão assustadas. Mas, gente, com a velocidade que a pessoa vem, é que a pessoa deu um pulo pra trás, por isso que não foi atropelada. Por isso que não foi. Você sabe que dentro do carro ali, uma mulher de 23 anos, teve escoriações leves na face e também no membro inferior esquerdo. Passa bem. Um homem de... No carro. Teve um homem de 53 anos que teve fratura exposta no tornozelo, além de dor torácica. Por que ele corria tanto, se ele pergunta? Então, o condutor, ele disse que... Sabe? Errou o pedal. Mas só que ele queria fugir. Só não fugiu porque a turma segurou ele. Ele ia fugir? Ia fugir. Chegou lá, a polícia chegou e deu uma segurada. Mas vou te falar que essa pessoa que deu esse pulinho pra trás nasceu de novo, né? Essa pessoa é milagre. Gente, eu no lugar dessa pessoa, eu já faço isso, né? Mesmo sem ter passado por isso. Agradeça seu anjo da guarda todo santo dia. Por favor. Porque ele pode livrar e livra a gente de cada coisa que, olha... Não, aquilo ali foi milagre incrível. Eu queria ver se o cara que continua preso, mas não deram informações preso? ainda. Mas ele foi preso? Não diz. Porque, na verdade, ele não fez nada. Foi só uma batida de trânsito. Mas aquela corrida. Mas é terrível. Podia ter morrido. Deus me livre. Gente, parece... Rafa tá apurando ainda aqui, né, Rafa? Um acidente, talvez... tenha acontecido com um famoso, não é isso? É isso mesmo, Kátia. Olha, a porta do avião, de um avião onde estava a banda do Thierry, o cantor Thierry. A porta abriu? No ar. Exatamente, o avião estava no ar e essa porta abriu. Tem um vídeo disso, a gente já está só separando. Mas se o avião está numa alta altitude, elas são sugadas para fora. O vídeo é desesperador, Kátia. Quando eu acabei de ver esse vídeo aqui, a gente já mandou para colocar no ar. Realmente preocupa muito, porque assim, é assustador. Eu não sei o que eu faria numa situação daquela. Bom, se você tá de cinto, rezar para não arrancar o banco, né? Exatamente. Tem que fazer um pouso de emergência, aconteceu agora há pouco. E a gente está apurando todos os detalhes. Tava no avião também? A gente está apurando tudo. Pra saber tudo que estava acontecendo. Na verdade, a gente ainda não tem essa informação oficial. Mas é tipo jatinho? É um avião pequeno, um bimotor. É um bimotor. Com 12 tripulantes. 12 tripulantes? 12 tripulantes. Bastante gente, né? Olha, desde Marília Mendonça, que a gente ainda fala, não estou falando que é esse caso, mas estou dizendo que a gente sempre tem que tomar cuidado. Em épocas de economia, as pessoas fazem umas economias que não dá para se fazer. Sim. Tipo, você não fazer a vistoria no seu carro, não fazer a revisão no avião. Aí você pega táxi aéreo e você fica, vou pedir
ali, né, a documentação para ver se foi tudo feito. certinho, né? Tem que pedir, gente, Tem. a tua vida que tá ali. Tem que exigir, porque é a tua vida e a tua segurança. A gente ainda não sabe o que aconteceu, é uma fatalidade, mas Nossa. a vantagem ainda, quando é uma coisa aérea, né, que a ANAC consegue investigar. Demora, Mas traz as respostas. Mas depois que a gente morreu, não adianta investigação, né? É. A Marília Mendonça, todos estavam lá. E levou um ano para a investigação. É. Daqui a pouquinho a gente já mostra as imagens, eles só estão já puxando direitinho as imagens lá no Switcher, e aí o Rafa já traz mais informações, né, Alex? Sim, sim, sim. Mas que triste, né? Que triste. Pelo amor de Deus. Ô, chefa, mostramos agora há pouco aquela moça que, dali do carro atropelada, foi um milagre, né? Era mulher aquela hora? Era uma mulher. Foi Agora milagre. tem um milagre maior ainda. Esse trabalhou e tá ganhando serão. Nossa, esse eu vi. Você Pelo viu, amor não de Deus. Eu não imaginava. Quando eu vi, eu falei, ih, não quero nem terminar de ver, porque não deve ter terminado bem. Mas você sabe que eu tive essa mesma impressão? Eu só continuei assistindo o vídeo, porque tem esse rapaz de branco que vai abrir e vai tentar tirar alguma coisa lá de dentro. Falei, bom, você tá tentando tirar alguma coisa, vou ver o que é. Pois é. Mas é de assustar. Não, o carro, do jeito que ficou, parece uma lata de sardinha. A pessoa devia estar dentro assim, né? Toda... Parece que a pessoa morreu, né? Assustador. Quer ver? Vamos ver o vídeo? Olha lá. Estão tirando. Olha a Meu mulher, Deus. ficou embaixo do caminhão. Ficou. Três Mas não é que pessoas entrou tiraram. pertinho do final do caminhão, foi lá pro meio do caminhão. Olha isso. Conseguiu entrar assim, né? Devia dentro? estar. Ah, Possivelmente da velocidade. né? Possivelmente velocidade. Olha lá, tiraram ali uma parte do banco. O airbag, Ó, aquele rapaz, airbag. Ele saiu intacto. ainda passou a mão na calça, pulou pra tirar o pó. Jesus amado. E pegou o celular. Cara, Jesus, olha isso. A camisa ainda por dentro, toda arrumadinha. Você viu? Tranquilo. Eu Meu quando vi Deus esse do vídeo, céu. eu falei, e as outras Olha. duas pessoas também estavam bem, né? Estavam bem. E ele disse que, depois ele disse que acabou perdendo a direção e acabou entrando ali por baixo do caminhão. Ficou assustadíssimo, foi em Tabasco, no México. Assustadíssimo. Eu ia estar... Ele devia rezar pra tudo que Eu tenho que me puxar, porque eu dava uma acredita. infartada na batida. Eu falei, morri. Puf. Então, mas eu acho que foi tão rápido que Que não não deu teve nem tempo. noção. Ele só viu o que aconteceu, como estava o estado do carro, quando ele saiu do carro. E o carro é bom, de segurança. Não sei qual é a marca, mas protegeu bem a vítima. Mas eu não sei, sinceramente, arrancou o capô do carro, torceu o capô Não, foi. e o carro inteiro, olha lá, É top, esse carro aí ficou se na protegeu. metade da altura que tinha. Meu amigão, vai numa Fiat 147 que não tem ajuda-guarda certo. Lembra? Porque ela era toda de plástico. Eu adoro, inclusive quero ter uma ainda. Mas ela é, ainda bem que ele tava na BMW. Porque é um carro mais... vamos mudar de assunto, né, chefe? Entendi pelo seu olhar. Tá bom, desculpa, que a doutora Maitê tá aqui, eu fico nervoso. É melhor. Ela Vamos traz. mudar de assunto, vamos pra outra história. Que é qual mesmo agora? Ai, chefa do céu, essa aí... O que aconteceu? Imagens que estão circulando na rede social. De quê? Uma discussão de casal, aparentemente. Mulher é flagrada agredindo homem com golpe de capacete. Não sabemos se ainda era um casal ou se ele foi inconveniente com ela teve que se proteger. É que ela se resolveu com capacete na mão com ele. E com bastante empenho. Gente do céu. Bem determinada. E ninguém sabe o que ele fez? Estamos Não? atrás do Deixa eu ver então o que do que aconteceu. restou ali. Gente, tomar com capacete não deve ser bolinho. Ai! Nossa! Calma, gente, é o primeiro só. Agora eu vou Nossa! Dois. Se der mais um, é nocaute. E ele ainda vai tentar acertar ele? Ele é louco, ele tem que fugir. Ai, meu Deus! Gente, será que ela joga boliche? Eu não sei o que ela joga, eu não tô querendo nem conhecê-la. Meu 4. senhor! Gente, que briga é essa? Ei, por favor. A mulher é forte, hein? Mulher forte? Braba. Nossa senhora! Braba, olha! Esse barulho foi efeito? Não, chefe, o efeito talvez... foi efeito? É o efeito do pós-vida dele, porque misericórdia. Olha a criancinha de longe olhando e correndo, se escondendo. Falou, olha que sobe Bom. pra mim. Meu Deus! Se for... gente, é feio, Cara, é errado, não pode. surreal. Agora, se for um casal, Quando o casal é tem que tão feio acabar. quanto se Não, tem fosse. que acabar, porque é uma relação tóxica, pesada. E outra coisa, né? Tá certa ela? Em hipótese nenhuma tá Nenhuma. certa. Ainda mais de um negócio desse. Não pode. Nem agredir, nem nada. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas nada justifica a agressão. Olha, se é uma coisa, essa criancinha nunca mais vai querer ver um capacete Não na va- frente. mas é sério, porque traumatiza, traumatiza. mesmo. A criança fica às vezes com sequelas É. emocionais, né? Quando vê agressão de pais. Passa a vida sem saber depois o porquê que ela tem determinados sentimentos, né? Sim. E a gente tá aberto, assim, se alguém tiver mais detalhes. A gente quer saber se eles estão bem, se o rapaz tá bem. Eu quero saber se alguém foi preso, né? Porque, Também, porque é uma... na verdade, né? É. Devia ter acontecido isso. E o capacete, enfim. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas você repara, né? Como as pessoas estão completamente fora de si. Sim. Fazendo umas loucas. coisas que você fala, Jesus, pra que isso? Tá todo mundo surtado no limite, chefe. Ah, vamos pra outra história.
Você surtaria com isso? Chefa, primeiro que eu já morri quando eu descobri que a cobra voa, praticamente. Não, ela não voa. Não, chefe, como é que ela tá lá no andar? Que andar que ela tá terceiro andar? É pet. Ué, pet, ela foi de elevador? Não, é pet. Deve Como ser assim? da casa. Alguém na casa tinha essa cobra como um pet. Mas eu pegava o vizinho, se ele soubesse que ele tinha uma cobra, a cobra apareceu no quarto da mulher. Tem até o som ali que a menina que fala, ó. Deixa eu ver. Ô, pai! Calma. Cara, como é que ela chegou aqui, bicho? Meu Deus. Ô, pai! Caramba. Ele é filhotinho ainda. Isso é uma cobra, né? É uma cobra, mas é filhote. Ô, pai! O pai, calma, né? O pai tem uma cobra na varanda. Talvez o pai teria vindo mais rápido. Aí o pai fala, vem comigo que o papai vai te mostrar que não tem nada. Não. Quando chega lá, tem. Tem a cobra. Tentaram ver com o vizinho de cima essa cobra era de chefa, alguém de lá? Olha, o que acontece? claro. Não souberam de quem que era a cobra. Os moradores chamaram o corpo de bombeiros, isso é lá no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Adoro o Recreio dos Bandeirantes. Eu também. Morei uma lá, é delícia. muito bom, né? É uma delícia. E aí, ali no Recreio, a gente sabe que tem uma área florestal É a muito mata. bom, tem o Parque Chico Mendes, né? E aí, inclusive, soltaram a cobra lá. Mas se fosse pet, soltariam no parque? Porque o bombeiro ia saber. Mas se ninguém falou que era, Ninguém assumiu que era o seu pet, vai ver, não era legal. Ninguém legalizado. assumiu a Porque autoria da cobra. essa é uma sucuri, né? Você falou? É uma sucuri, eu não Mas sei. sucuri é filhotíssima. Porque sucuri adulta chega a ser uma cobra assim, ó. Ah, não. Recebi uma atualização do biólogo Isaac Asimov. Mandou que o Isaac mensagem. falou? Falou que ela é uma jiboia. Ah, é uma E jiboia. que ele é especialista em fauna urbana e que o animal foi retirado de lá e ele se alimenta de pequenos roedores e aves. E pode chegar a mais 2 metros de comprimento. Tranquilo, né, chefe? Sim, Uma jiboia. então, mas é um filhote também. Deus que me livre. E soltaram no parque. Tem que soltar, preservar os Não, animais. mas o parque, o lugar certo de animais assim é no parque. Agora, isso se ela era livre, né? Domesticada. Não, ela vai morrer. Não, se for de pet, ela vai morrer porque ela não está habituada a caçar. Eu não gosto de falar sobre cobra, eu fico muito agoniado. Ah, eu gosto de tudo que é bicho. Tem gente que é pior que cobra. Cobra tem. ainda. Cobra quando vai. Cobra quando vai atacar, ela bufa. Gente, quando vai atacar, te ataca pelas costas. Agora vamos para outra história. Vamos, chefe, vamos largar essa cobra e vamos falar do negócio que é seríssimo. Gente, é surreal pensar que isso pode acontecer. E o mais triste é a gente ter certeza que acontece. Não foi só dessa vez, não. Já Não aconteceu foi. muitas outras vezes e, infelizmente, outras tantas virão. E a vítima é Não a é? Beatriz, 18 anos. Um dos assuntos mais falados hoje, esse vídeo é impressionante. E ela acabou sendo vítima. Olha que selvageria, gente. Quer ver? O garoto jogou um spray e tacou fogo no cabelo dela. No cabelo dela. Ela é a Beatriz Stephanie Vilela, 18 anos. É uma mulher trans. Na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Inclusive é o lugar onde ela faz ponto. Ela trabalha ali. E esses dois, né? Essas duas criaturas. É isso. Passaram e fizeram isso. E ela se machucou muito? Ela teve só a trança, que era tipo um rastafari, ficou ali queimada. Ela não se feriu assim nela mesma. Mas aí eles me botaram até uma informação aqui agora há pouco, que parece que o rapaz ofereceu dinheiro pra ela. Então deixa eu até abrir aqui, acabou de chegar. O rapaz ofereceu dinheiro pra elas não fazerem a denúncia. Ou seja, ainda volta lá. Os dois voltaram e falaram, ó, te dou dinheiro pra você não denunciar. E ela aceitou? Então, acho que não. E o que acontece? Mas ela também não fez BO ainda. Ainda não fez BO. Eles já tentaram fazer. Tava ela e uma amiga. A história é o seguinte: tava ela e uma amiga ali onde elas fazem ponto. E eles já foram 2 vezes lá querendo fazer um programa com elas. E elas, que têm todo o direito, não queremos fazer, desculpa e tal, tchau, beleza, né? Uma relação comercial. Não importa o porquê que elas não quiseram. É direito delas, elas não são obrigadas. E aí eles ficaram magoadinhos. Mas dá pra ver a cara do rapaz? Dá. É surreal isso. Eu quero Inclusive, esse entender vídeo aqui. eles que postaram, Eles né? que Então, postaram, assim, eles postaram. postaram esse vídeo. Mas Ou seja, ó, dá pra ver a cara deles, já Dá sabe pra a ver a rede cara social, já deles. sabe quem são. Olha E que ela- absurdo isso. Não, e é triste porque, olha só, ela estava dizendo aqui, a Beatriz, ela falou pro G1 agora há pouco, e Gente. disse que são situações muito recorrentes, a gente não sabe, mas acabam tacando coisas, humilhando, agredindo. É tratar a pessoa como quer, né? lembra na época que estavam fazendo o filme Bruna Surfistinha? Ela não falava disso Falava. também, de situações assim? De dela ter vivido ali, né, entender isso, né? E algumas, a gente sabe, algumas dessas histórias, e tantas outras mulheres que são mortas,
pessoas que são trucidadas, que apanham e tudo, e a gente não fica nem sabendo. E não sabe. Porque as pessoas muitas vezes não vão nem fazer boletim de ocorrência. Pois é. Elas fizeram, tá? Quando eu falo elas é porque além dela é uma amiga, foram na 36ª lá em Santa Cruz. A polícia agora tem que identificar esses dois e punir, prender. Ué, mas no Rio de Janeiro, pelo menos o que a gente, quando vai pra lá, a gente vê, é que tem poste, que tem foto das pessoas que estão sendo procuradas na televisão também. Então, é uma forma bem prática. Aqui em São Paulo não tem nada disso, mas no Rio de Janeiro tem. De se achar quem tá procurando, né? A polícia tá procurando, vai lá e põe a foto lá. Caras babacas. Né? E tem que ser preso, né, gente? Triste. No mínimo. No mínimo, eles cometeram vários crimes ali, não é um só, não. De pensar que é tão triste, né? Você vê que tem um dito ser humano que tem capacidade de fazer uma atrocidade dessa. Sim. Chefa, você tem siso ainda? Eu tenho. Tem siso? Eles não nasceram. O que nasceu eu tirei. Tirou? Por quê? Não, porque eu não tenho juízo? Não é isso. Você é muito ajuizada. Às vezes eu não tenho muito juízo mesmo. Mas você sabe que o negócio de siso, gente, é muito sério. Porque teve até uma reportagem, daqui a pouco a gente já vai ver, que 2 pessoas só neste ano morreram devido à infecção da cirurgia para retirada do siso. Mas será que é só infecção de retirada de siso? Lembra, eu tive um tratamento de canal que foi feito, mas não foi feito completo. E eu tive problema intestinal vindo de uma inflamação do dente. Renata Banhara teve a mesma coisa, de um dente, mas o meu era da parte inferior, do maxilar inferior, e o da Renata Banhara era superior, e a bactéria foi pro cérebro dela, e a minha foi pro intestino. Né? Perigoso, né? Perigoso, menino? Mas você às vezes não sente dor, não sente nada? Sim, terrível. Isso que é o pior, né? Vamos ver a matéria? Vamos? Olha lá. Arrancar o dente do siso é um terror para boa parte dos pacientes deste consultório odontológico. 90% tem medo. A maioria tem muito difícil vir aqui e falar que não tem medo. Apesar do medo de muita gente de arrancar o dente do siso, o pós-operatório é o momento de mais atenção, porque é nessa etapa que as infecções podem aparecer. Recentemente, 2 casos chamaram a atenção. No interior de São Paulo, uma jovem de 23 anos teve uma infecção depois da cirurgia e morreu após o quadro de saúde evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Em Fortaleza, um homem de 50 anos também morreu em decorrência de uma infecção generalizada depois de arrancar o siso. Os 2 casos ainda são investigados. Especialistas alertam para os cuidados que devem ser tomados no pós-operatório por conta do risco de uma infecção. 3 dias com coisa mais líquida, frigelada, que a gente orienta, né? E lá a partir do 3º, 4º dia, coisa mais morna e pastosa. Fica com fome mesmo, não adianta. O pós-operatório é mais chato, isso que o pessoal reclama, né? E evitar, principalmente, fazer muito bochecho. Então, mas será que muitas vezes também o profissional lá não é muito habilitado e acabou deixando uma quantidade de sedimentos ali que não eram para deixados e ali ele pode ter uma contaminação maior? Por isso que eu estou investigando, ainda pode ser uma das opções, né? Porque senão todo mundo morria, ou 10% da população morria nessas situações. Eu já tirei os 4 e correu tudo bem. O que pode acontecer, Maitê? A boca é um ambiente de muita bactéria anaeróbica. Então, se você tem uma infecção que o dente você não tira, não vou tirar nunca porque eu tenho medo de tirar. Pode fazer um processo infeccioso, dar encefalite, que você falou, e para o cérebro ou outros lugares. E por isso que a gente faz profilaxia com antibiótico. Às vezes usa antibiótico antes de tirar e alguns 2, 3 dias depois, de acordo com o que você vê de infecção. E todo esse processo de higiene. E depois a retirada dessa infecção, né? Porque tem que se raspar muitas vezes, né? A gengiva e tudo mais, não é? E não pode deixar resto alimentar. Por isso que tem que ser líquido, coisa gelada, para cicatrizar. Não é brincadeira, não, viu? É sério o assunto, né? Por isso que também, eu vou te falar uma coisa, quando o assunto é saúde, não dá pra gente buscar médico, dentista, que tem um preço mais baixo. É barato, não adianta ir atrás disso. Porque às vezes a pessoa... Bom, a gente viu, né? Faz muito tempo. Aquela menina que nem médica era ainda, usando o CRM de outro médico. Pois é. E saíram dando uma busca por aí. Nossa, tem gente que não acaba mais, que faz a mesma coisa, sabia? Tem um monte. Então você pode achar que a pessoa é qualificada e não é. E tem que pesquisar alguém que já fez, né? Já foi passar, porque aí tem uma referência, é sempre bom. Segue a orientação médica, né? Consultando no anti-inflamatório é caro, antibiótico é caro, mas você tem que comprar e tem que usar, não tem saída. Não, Deus me livre, guarde. E é muita gente que sofre com algo assim, vai ter ou não? A incidência não. Se você fizer esse processo com uma pessoa responsável, fizer profilaxia, tudo na hora certa, o que acontece muito, a pessoa tem medo de tirar e vai deixando, e vai inflamando. Aí vai tomando só o remédio anti-inflamatório e vai deixando. Aí, a chance de acontecer um processo
né, infeccioso maior, é maior essa chance. Ou não tem dor, né? Sabe que eu sou mais resistente à dor. E eu nem inchou e nem nada. Você nem sentiu? Não, eu comecei a ter problema intestinal, fui num biofísico, que mede a eletricidade do dente. E aí ele disse que era pra eu ver que esse dente tava com inflamação. Foi assim que eu soube. Olha o alerta, a gente tem que ter Podia muito ter cuidado. morrido, sem saber nem do que era, né? Deus Ninguém me livre. saber. Mas sério, não é brincadeira, não. Daqui a pouquinho já vamos falar sobre o que aconteceu com um avião da banda do Thierry, a gente não sabe ainda. O Rafa está apurando se Thierry estava ou não nesse avião. A gente não sabe direito o que aconteceu, só se sabe que a porta do avião abriu. E o que mais aconteceu, Nossa. A gente não sabe. E abriu no ar, né? Abriu no ar. Nossa. Gente do céu. A gente já vai falar sobre isso. Vamos falar de outro assunto? Ai, gente, isso aqui... Esse parece piada, gente, mas é a vida real e é piada, muito triste. parece filme de mau de terror. gosto, né? É. Ali no fundo tem um homem, que é o Leonardo, vou até dar o nome dele já, Leonardo Henrique Pinheiro Brito, de 37 anos. Ele tá com um facão. E aí ele tá falando com a ex, se ela conhece aquele filme do Jason. E batendo o facão. Sabe, Sexta-feira 13? Sim, sim. Ameaçando ela. É ameaçando. Quer ver? Vamos ver? Olha lá. É com isso que vai me pegar? Olha a cara dele. Gente, que assustador. Monstro, né? Você acha que eu tenho medo de você? Você acha que eu tenho medo de você? Fala sério. Você acha que eu tenho medo de você? Você acha? Me deixa em paz, Leonardo. Me esquece. Me esquece. Deixa eu te falar um bagulho. Me esquece. Tu tá, esse cara é enfermeiro. Tu tá no estacionamento Dona Costa. Dona Costa? Cai na real. Cai na real. Acorda pra vida. Olha lá no fundo. Olha lá no fundo. Entrada. Eu tô no prédio dele. Estou no prédio dele. Acorda pra realidade. Eu tô namorando. Esquece que eu existo. Eu não tô brincando. Tô namorando. Tô. Olha aqui pro seu namoro. Olha aqui pro seu namoro. Eu não vou nem tocar aqui. Se eu tocar, eu corto o dedo. Parte até um fio de cabelo no meio, ó, na bainha ainda, ó. Você tá me ameaçando? Você já assistiu o filme do Jason? Você já assistiu o filme do Jason? Já assistiu? Já assistiu o filme do Jason? Quando o Jason chega perto da pessoa assim, ó, que ele segura aqui no ombro aqui, ó. Ele segura aqui e faz assim, ó. Você acha que eu tenho medo de... Gente, esse rapaz é assustador. Ele é um... Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu nunca vi um vídeo de alguém ameaçando uma ex ou qualquer pessoa que seja com essa atitude. O que mais me assusta é a parcial loucura dele. Parcial porque eu não sou psiquiatra, para poder saber. Porque ninguém dentro do seu juízo normal... Se você visse o vídeo sem o áudio, você ia achar que ele tava falando, olha que legal, né? comprei pra gente, pra cortar, não sei o quê. Festa fantasia. Você não vai achar que ele tá ameaçando a ex e o namorado dela, falando... Você viu como o Jason faz? Ele segura no ombro, depois vem com a faca aqui, ó. Você sabe que eles se separaram em 2015. Eles têm um filho de 8 anos, uma filha. E ela separou dele porque ela não aguentava mais o inferno que era a vida dela. E mesmo assim, depois, ele continuou indo atrás dela, agredindo. Teve uma vez que ele esmurrou a costela dela. Ela é enfermeira, Ela é enfermeira. E aí ela entrou na justiça, tem a medida protetiva. E ele não para. Ele continua insistindo. Você imagina, desde 2015, se não bastasse o resto que ela já passou no casamento. Mas posso te falar? Infelizmente, gente, até é triste que eu vou te dizer. Medida protetiva nesse país, infelizmente, não segura muita gente, muito agressor desse jeito. O que a gente vê de mulheres que são vítimas de feminicídio, todos os dias não está escrito. É muito triste a gente ver isso, mas ao mesmo tempo a gente vê que são poucos os que têm uma atitude como ele, porque fica mais fácil de ser preso. Sim. Porque outros, e eu estava vendo ainda hoje cedo no telejornal, estava falando de uma menina que estava andando de moto com o namorado, de repente disse que ela caiu e morreu. E a família disse que ele já agredia ela, e que eles têm certeza que foi feminicídio.
Então é muito triste a gente falar de uma realidade nessa no nosso país, se a gente falar do número de mulheres que são mortas pelos seus antigos parceiros, namorados, marido, quem não aceita a separação, ou depois de anos, como a gente viu. Sim, E a medida protetiva, que teria que proteger a mulher, não consegue ter uma força de lei dessa. O certo seria que essa criatura ficasse com uma tornozeleira eletrônica. Bom, nesse caso, ficasse preso mesmo, né? Ele tem que ficar preso. Não vou nem falar o quanto, porque, enfim. Mas que tivesse uma tornozeleira eletrônica e a mulher pudesse saber aqui onde ele está. E se ele tivesse num raio menor do que o determinado pela justiça, ele fosse preso, não saia mais. Até ser julgado, pagasse a pena e tudo mais. Mas aqui nesse país a gente tem isso? Isso seria o ideal, só funciona. E você sabe que a coisa pra ele piorou ainda, porque acontece, ele foi lá e pegou a filha, tipo sequestrou, sem avisar pra mãe. Aí a mulher, que é vítima, ela tem que manter o sangue frio, pensar nisso. Aí ela recorreu à polícia e descobriu que ele foi pra Santos pra levar a filha. E aí foi quando a polícia se preparou, deu bote, ele foi preso lá na rodoviária de Santos, está preso. Mas isso que você falou era o mundo ideal, mas não é assim. A gente não é, então não adianta. A gente sofre calada. E sabe por que sofre calada? Porque tem muita mulher que ainda fala, tá vendo? Como que eu vou denunciar se aí ele pode me matar de verdade? Sim. Pelo menos enquanto eu tô com ele, tô de olho nele. E aí passa a vida sofrendo cada vez mais abuso físico, emocional, moral, financeiro. E aí a gente vê que a vida dessa família é um verdadeiro caos. Eles vivem de que jeito? Não vivem, vegetam. Essa criança de 8 anos, uma menina que vai ficar... Que referência que vai ter? E lembra que a gente mostrou, acho que foi essa semana, aquele policial que trabalha, inclusive, para proteger as mulheres, ameaçando a amiga da filha dele. Olha que loucura. Você acha que pode um negócio desse? Como é que pode? Então onde a gente vai ter um fim? Tá bom, prendeu esse daí. Com sorte, ele vai ficar preso. Mas na maior parte das vezes, depois ele vai ser solto por bom comportamento. Você viu que hoje começa a saidinha? Começa hoje, já 13. São quantos detentos que Eram vão ser 112 só de uma ala lá em Tremembé, que cabem 122. Mas no total tem muito mais. Não, é mais Aí eu te falo, mas quem que vão soltar? O Alexandre Nardoni, essa galerinha assim, bem de boa. Gente leve, né? A gente esposa, leve. Então, só que não. Então, que raio de saidinha? Saidinha pra quê? Tem direito a saidinha quem, primeiro, no meu ponto de vista, cometeu um crime leve, considerado leve, aquele coitado que rouba um pote de margarina para dar de comer para a família, ou rouba 1 quilo de carne para dar para a família, esse vai vegetar lá, vai morrer até completar 30 anos. Porque os outros têm advogado bom para pagar, vai saidinha. E muitos não voltam, né? Você sabe como isso funciona. Isso não sou eu que estou dizendo, estatística comprova. Mais de 30% não volta. Então, aonde? A gente já tem pouco bandido e maluco do lado de fora. Os que estão presos agora saem, aí lascou-se. O Misael Bispo tá saindo agora. Misael tá saindo também. Lembra do Alexandre Nardoni? Qual outro você falou, chefe anterior? Então, olha só o nível de gente. O Christian, vai sair também. O Christian Cravinhos. Sabe o Cravinho? Então, e veja, e pessoas que tiveram uma atitude terrível de matar um ente querido. Uma criança, uma filha, concorda? Um pai, uma mãe. É muito estranho. Ai, gente, pelo amor de Deus, tá tudo errado. Eu não sei o que acontece com as leis nesse país. A lei é pra bandido? A lei é pra quem? Porque esse rapaz, mesmo que ele seja preso, daqui a pouco ele sai. E que não vá atrás da ex-mulher, arruma outra companheira, o que ele vai fazer com a próxima? A mesma, esse cara tem um problema, né? E ele tem um perfil que é muito bom quem tem relacionamento perceber. Você viu que a Kátia falou que ele não demonstra sentimento? Nada, ele ri, menina, me dá um medo. Sádico, né? É perfil de psicopatia, que a gente tem a leve, moderada e grave. A grave é que assassina. A leve, ele conduz a pessoa numa tranquilidade, sem emoções, ele faz com que a pessoa se sinta culpada. E é um perfil de pessoa que você não pode tentar melhorar ele, eles não vão melhorar. Você tem que denunciar, né? E dar o fora mesmo, porque é um perfil que não vai, nem terapia eles conseguem fazer. Então, Maite, mas você como médica que é e que estuda psiquiatria também, você sabe o quão difícil é a pessoa que está dentro de um relacionamento desse conseguir enxergar essa história. Porque eles tão manipuladores e bons, né, de lábia que são, psicopata é assim, porque se não fosse, não levava todo mundo no bico. Eles fazem com que essa pessoa ainda se sinta responsável pelos outros e culpada. Porque se você me largar, eu acabo com a sua família, eu mato o seu pai, tadinho do nosso filho, olha ele correndo. Não é assim que eles agem? Sim. E são extremamente vaidosos e fazem com que todas as suas atitudes se tornem erradas, mesmo não sendo. Mas você acredita depois de um tempo que você de fato está errada, né? São manipuladores mesmo, né? Ai, gente, muito triste. Força, mulheres, denunciem, fujam. Ai, eu acho que o negócio é fugir, viu? Posso te falar? Nossa Senhora. Não tem... Eu vou te dizer, se fosse eu, fugia.
Porque não tem outra saída mais segura do que, por mais que fale assim, mas eu vou fazer o quê? Vou largar tudo? Carrega os filhos, vai embora e começa a vida do zero. É melhor começar do zero do que você não ter vida e nem o seu filho ter vida. Porque qualquer hora você pode se deparar com essa criatura, pelo menos até que a gente tenha uma legislação que de fato proteja, de fato, quem tem que proteger. Sim. Porque enquanto a gente estiver nessa balbúrdia, não adianta nada. E não é de agora, não, é de 1000 anos. Agora, gente, o que aconteceu com o filho do cantor famoso? Foi preso? É isso, Kátia. Hoje pela manhã, no Rio de Janeiro, o filho de um cantor famoso, do cantor Belo, acabou sendo preso pela polícia, logo chegando no Rio de Janeiro. Com drogas? Exatamente, Kátia. Foi encontrado com drogas. Ele que estava em São Paulo, aí pegou um ônibus. Ao chegar na rodoviária no Rio de Janeiro, acabou tendo ali uma revista policial. E aí ele foi encontrado com drogas e acabou sendo levado para a delegacia de polícia justamente para dar enfim, todo esse pretexto, né, para explicar tudo isso que aconteceu. Teve que dar o depoimento dele lá. O Rafa tá falando do ator Paiva Vieira, de 29 anos. É uma situação chata, né? E sempre envolvendo droga. Nossa, é terrível. E ele tava nervoso, aí a polícia desconfiou. Falou assim, o que é esse cara? Porque, é isso. Gente, policial, vocês acham que policial é bobo? Quem acha, quem engana? Ah, não, gente, não tem essa, não. Vamos fazer o seguinte, vamos rapidinho pro intervalo, que na volta a gente tem mais informações, a gente detalha mais pra você. E vamos falar do caso do avião, que com a banda do Thierry, e ninguém sabe ainda se o Thierry tava lá ou não, a gente já vai te informar. 2 minutos, tá, gente? Volta aqui. Bom, já vamos falar desse caso já, mas antes, você sabe que você pode estar tendo insônia, compulsão alimentar, transtornos alimentares também, em função de você estar com diabetes, muitas vezes não tem nem diagnóstico? Daqui a pouco a doutora Maitê vai falar sobre isso. Quando a gente fala em diabetes, a gente fala num assunto muito sério, gente. E às vezes a pessoa tem depressão e acha que a depressão nada tem a ver com diabetes. E depois você vai entender com a doutora Maitê o porquê que isso tem, sim, uma correlação para quem tem insônia, quem também dorme demais, transtornos do sono de uma forma geral. Doutora Maitê está voltando, porque ficaram tantas as perguntas, né, há 15 dias atrás. Hoje vamos esclarecer suas dúvidas todas em relação à diabetes. Vai mandando suas perguntas, hashtag Melhor da Tarde, que a gente esclarece já tudo para você. Mas não brinca com saúde não, viu? Não dá para brincar. Não, seríssimo. Gente, agora essa história do filho do Belo, né, de ter sido preso com droga. Isso mesmo. E aí a gente começa a ver, e novo rapaz, né? Novo, 31 anos, Kátia. Então. 31 anos, trabalha com o pai, né? Ele faz parte ali, segundo inclusive informações do Portal em Off, ele estava em São Paulo trabalhando ali com a equipe do pai, do cantor Belo, e aí ele foi voltar para o Rio de Janeiro. Pegou um ônibus, ao chegar na rodoviária, aí a polícia percebeu talvez ali um nervosismo dele, como bem o Alex falou, ou então foi uma coisa rotineira, porque tem muitos também. Blitz, né, ali também. Acontece muito, inclusive nas estradas, né? Principalmente na divisa ali entre o Rio e São Paulo. Acontece muito da polícia parar, às vezes colocar cães farejadores para ver as malas. Semana passada, quando a gente foi, era de madrugada, era meia-noite. Tinha blitz? Tinha blitz, 2 blitz pelo caminho. Não parou a gente, para talvez parasse tudo bem. Mas estavam parando vários carros ali. Estavam parando, eles param carros, ônibus, né? Sim. Vans, então eles sempre estão ali em busca exatamente de algum crime, de algum criminoso, ou de algum indício ali, de alguma criminalidade. E ele tinha o quê? Então, ele foi preso, na verdade, Kátia, com 2 trouxas de maconha, segundo informações. Ele foi levado, né, para o 4º DP, lá do Rio de Janeiro. Aí, ao chegar lá no DP, ele acabou assinando aquele termo, né, que existe um termo de usuário. E aí, pela quantidade que ele tinha, caberia, né? Pela quantidade, exatamente. E aí ele foi liberado. Então, assim, por enquanto ele está liberado, mas tem essa questão que acaba ficando uma pendência ali, né? E aí a gente pode lembrar do que sofreu o Belo também com isso, toda a história do Belo de polícia, de drogas, de prisão, né? E tudo mais, uma coisa e vendo a história se repetir. E filho, né? Eu acho que pai e mãe devem sempre querer ter uma decepção, né? E aquela outra filha dele, lembra, lá em 2020, que a gente também, que ela fazia parte daquele grupo. Uma quadrilha. De uma quadrilha, exatamente. Cartões, não era? Cartões, telefonia, lembra? Ela também foi presa numa operação da polícia. Tinha esquecido dela, é verdade. Também acabou aí se envolvendo com pessoas saiu já erradas. Nossa, na época ela ficou presa, lembra? Ia passar para julgamento, né? Mas depois não falaram mais nada. Ela respondeu inicialmente por organização criminosa, né? Que previa ali de 3 a 8 anos de reclusão. Mas a gente não tem essa atualização, se ela conseguiu sair não, Kátia. Mas que é triste. Mas era uma central do telemarketing do crime, lembra? Eu lembro. E o pior, sabe o que é, gente? Isso tá acontecendo em muitas famílias, até às vezes na sua família e você nem sabe.
Porque a droga tá meio que... Se espalhou. A gente mostrou aqui, né? Hoje, quanto ela tá esses dias, quanto é fácil. Na casa da senhora tá chegando aí, a senhora não sabe que o filho da senhora tá recebendo droga em casa. É verdade, porque tem agora delivery. Você acredita? É muito triste. Muito triste. Mas, enfim. Vamos falar da história do avião do Thierry? O que aconteceu, Rafa? Ele estava no avião, não estava no avião? Então, Kátia, informações aqui também que a gente está atualizando agora. O avião com a banda do Thierry acabou tendo que fazer um pouso de emergência. A gente tem as imagens do momento que uma fuselagem do avião... O teco do avião soltou? Soltou. Olha essas imagens. Olha o áudio. Olha o vento. Ai, tá aberto. Nossa senhora, Olha não foi isso. um teco, foi uma... Taco gigante. Parece aqueles aviões de paraquedismo que a pessoa vai saltar. Olha, é desesperador. No compartimento de bagagem. Menino. Olha lá, abriu. Aberto. Mas ainda bem que não estava muito alto, né? Não estava muito alto, tinha acabado de decolar. Ia de São Luís, no Maranhão, pra Bahia. Gente, né? como eles ficaram tão calmos? Eu ia gritar tanto, Os o meninos piloto ia são ter muito... que descer. Tudo cabra macho forte, eu já tava berrando. Meu Deus, porque o medo que dá. Olha, estão todos com cara de assustado, né? Não tem como ficar também muito tranquilo nessa situação. Mas o que aconteceu na fuzilagem do avião? Então, na verdade, foi uma falha ali, o vento mas muito avião forte. Não pode ter falha, né? O que alguns integrantes da banda relataram em solo já, né? Foram atendidos quando conseguiram desembarcar, né? E aí eles relataram que houve uma ventania muito forte, que assustou todo mundo, provavelmente uma turbulência, algo do tipo. E aí, durante essa ventania muito forte, soltou essa parte. Todos entraram em pânico, o comandante falou que estava a situação sob controle, que eles iriam retornar, e assim que retornasse, faria esse pouso de emergência. Gente, mas peraí. Mas... Você já pegou muita ventania quando você tá viajando? Eu já peguei muita turbulência. Nunca num bimotor de 12 lugares. Eu não sei como isso também reflete num bimotor. Mas então um bimotor de 12 lugares tem que ter uma manutenção muito mais delicada do que um Boeing, por exemplo. Sim. E outra, né? Pra você sacudir um Boeing, você precisa de muito mais vento, né? A ventania precisa ser muito mais forte, porque ele é muito mais pesado, é mais estável. Mas nós já pegamos vários, viu? Já pegamos uns daqueles que você... eu já peguei vários, dá aquelas quedas, parece que você tá numa montanha-russa. Parece que estão jogando basquete com um avião. É assustador. E ali você imagina, a aeronave, quando abre isso, né? Abre a porta, tudo bem, o piloto que tem todo um trabalho ali, sabe do que tá fazendo, né? Falando, olha, fiquem tranquilos, a gente vai pousar, mas você fica tudo... Não, mas eu já tava no pé do piloto, pelo amor de Deus, Jesus, me tira daqui. Eu juro que vou ficar bonzinho. Avião, o próprio Chico Xavier, né? Tem aquela história clássica dele, que ele começou a gritar quando o avião deu turbulência. Chico Xavier, imagina eu. Porque Manuel falou pra ele, toma uma vergonha, que vexame que você tá dando. Todo mundo olhando pra você, você é o único cara que tinha que estar calmo. Gente, pelo amor de Deus, mas ainda bem que não aconteceu nada mais sério. Agora eles têm que investigar o que aconteceu para que isso não se repita, Exatamente, porque cabe uma investigação aí, é necessário. Os 12 integrantes que estavam lá da banda, eles receberam atendimento logo em solo, estão todos bem. Thierry todos não tava aí, né? O Thierry estava em outro voo, então o Thierry não estava no mesmo voo, a gente acabou de receber essa informação. E era fretado? Era alugado? Era táxi aéreo? Segundo as informações, sim, era um voo alugado, né? Esses voos fretados. Então. É um bimotor, Kátia. Olha... Nada como um avião comercial. Eu gosto daqueles bem grandes. Boeing, aqueles negócios que tem 2 andares. Ai, 400 pessoas, você sabe? Eu enjoo nesses pequenos, morro de medo. Você enjoa? O pequeno balança muito. Balança muito, né? Eu não enjoo, mas sabe como é a situação, né? A não ser que você tenha certeza se está sendo feita a manutenção correta ou não, é mais um risco que você tá. É isso. Tá correndo porque às vezes ali. são cidades pequenas, próximas, faz show aqui, faz show ali, acaba para facilitar o deslocamento. O caminho, fica mais barato também, fica mais fácil, vezes, né? entendeu? Não, até para os meninos, por exemplo, eles saíram de um show em São João. Aí eles estavam retornando para a Bahia, que é onde fica a base ali da banda do Thierry. Às vezes é mais rápido isso do que pegar um ônibus até uma cidade, mas os o meninos passo estão para cansados. você chegar lá do lado de Deus também é mais rápido, né? Isso não, pelo amor de Deus. Isso é. Bom, sabe que eu fiquei com água na boca? Tem comida hoje? Ai, bem que podia ter a feijoada de Ana Maria Braga. Ai, ela fez? Ela postou ela fazendo a feijoada. A própria botou a mão na massa? E sabe que eu tô doida pra comer feijoada? Mas eu penso, se eu fizer feijoada, eu vou comer uma tonelada. Ela fez na fogar a lenha. A casa dela, na fazenda? Olha, quando for assim, manda uma marmitinha, mulher. Ainda mais... Olha, olha explicando. É sempre a mesma, né? Aqui não, aqui a gente vai controlando de acordo com as necessidades. Tá quente aqui no negócio. E aí você vai abaixando e tal. E é isso que faz as moléculas de água, que eu descobri isso um dia, elas a ebulição fica diferente e a comida, além do cheirinho maravilhoso, fica diferente. No caso aqui, como eu estava contando para vocês, essa feijoada aqui... Ó o panelão!
Eita, rapaz. Ela vai indo aqui, você tem que também, além de controlar o fogo, controlar a quantidade de água. Então fica uma água aqui atrás. Nossa, que delícia, tem né? Que ficar cobertinha até amanhã. A essa hora, hein? Não pode colocar. Ela falou que tá fazendo, eu tô fazendo hoje pra comer amanhã, porque no outro dia a feijoada é mais gostosa. Ela apura mais o sabor? Ela fica mais grossinha. Ah, é? Vamos indo. Será que ela colocou rabo, orelhinha? Eu não sei, eu quero saber se ela congelou pra me mandar um pote. O povo falava assim, ai, com esse friozinho, bom uma feijoada, né? Uma feijoada. Então, eu faço um feijão, que é o feijão encaralhado, que esse você já conhece. Feijão o né? quê? Baralhado. A feijoada é o feijão encaralhado ao triplo. É um feijão, não vamos repetir, não vamos Não, repetir. é bar, hein, tá? Como que é o feijão em cá? Esse feijão... Olha lá, no dia seguinte. Nossa, que delícia! Ai, ela põe até laranja. Ai, banana bota milanesa. separadinho, olha. Será que tem torresmo? Deve ter torresmo. Tem rabinho e orelha, ó, viu a orelha ali. Ô, Ana, se você faz como a gente faz lá em casa, que você congela nos potinhos, avisa que eu mando alguém buscar um pote. Eu vou buscar, se você não, quiser, você chefe. não. Ah, tá. Eu mando um portador que eu sei que vai trazer de volta. Que Você não sabe vai. o que é. Eu Senão vou vai chegar comer. um pote vazio. O chefe foi na casa dela aqui em São Paulo, que eu conheço aquela cozinha. Foi na casa Você dela. já foi lá? Bom, eu não quis, o chefe não quis falar pra não gerar ciúmes, mas a Ana, ela me ligou um tempo, brincadeira. Mas é na cozinha aqui de... É aqui na Jardim Europa. Ah, eu achei que fosse na fazenda. Não, na fazenda e ela tem não. fogão a lenha aqui? Ela tem aqui na cozinha, tem uma fazenda maravilhosa. A gente pediu pra fazer lá, eu falei com ela. Não, acho que ela tava na fazenda, porque ela mostrou também a plantação de gergelim dela. Então ela trouxe pra comer na casa dela, porque a cozinha de dentro era da casa. Na hora que corta que tá servido, é da casa. Certeza absoluta. Gente, pelo amor de Deus. Eu sou assim, com Ana Maria. Acorda, menina. Ainda acorda, menina. Ó, a plantação de gergelim. Eu não sabia que o gergelim, Tem o pé de árvore? gergelim era alto assim. Não é árvore. Eu achava que a gergelim fazia na fábrica. Eu achei... Nem sabia que dava em algum lugar. Pelo amor de Deus. Eu achei que fosse rasteirinho, igual amendoim. Olha lá. Senão depois o negócio não dá certo. Aí você vai ver, olha, de pertinho, tem esses baguinhos assim, tá vendo? Que delícia. É, parece uma coisa tipo amendoim, vamos ver o que mais, ervilha, mas é pequenininho assim. E vem, e o gergelim fica aqui dentro, ó. Você vai vendo os pedacinhos aqui, ó, do gergelim. Ele fica aqui. Ele fica tudo... Esse tem que bater, você vai ver agora. Aí a gente põe tudo em pé aqui, pra eles não caírem. E põe uma lona aqui embaixo, ó. Essa lona aqui, porque qualquer grão que caia, automaticamente já tá protegido do chão, né? Que legal. E aí os meninos agora estão batendo. Vamos tirar o bater, gergelim. Vamos? Vamos, quem tava batendo? Fugindo pra sair? Será que foram os netos dela que Eu vou pintaram na parede? Vou aprender a bater. Tá pensando nisso, sabia? Quando eu olhei. Ah, essa chacoalhada tem solta o gergelim. Ah, gente, olha que interessante. Ah, eu ia pegar pedacinho pra abrir. Um por um, chefe? Ah, eu ia. Olha! Gergelim é alta fonte de cálcio. De cálcio? Quem tem osteoporose e não pode tomar laticínio, tem que tomar uma colher de gergelim. É, e é uma delícia pra tudo, né? Olha, eu não sabia que o gergelim era tão forte em cálcio. Deixa eu ver. Assim, ó. Ah, deixa eu ver pra ela. Sem sujeira. Ah, o gergelim Tá tem. gravado, você sabe, né? Uma coisa que eu tenho tenebrosa Tá. dentre várias. Eu tô assistindo uma coisa, eu fico assim pra ver se eu vejo melhor as coisas. Você vê a dar... Mudar o ângulo, né? Tentar o ângulo. Nunca pensei que o gergelim dava em pé. Nunca, juro por Deus. Você achava que dava o quê? No mercado? Eu achava que era um negócio produzido. Juro por Não, Deus. como que uma sementinha é produzida? Mas eu vou te contar uma coisa que eu não sabe. Você sabe as mini cenourinhas? Sei, você já me contou sobre ela. Elas não são plantadas. É a grande que vira pequenininha. Você não sabia disso. Aquelas da Eu sei Mônica. sobre outras coisas. né, Não, menina? tá, mas eu achava que nascia pequenininha. Não nasce, né? Não nasce pequenininha, nasce pequenininha. Não, eles é baby. cortam pra fazer. É uma grande que eles É manipulam. nada, é baby. Sim, chefe. nada, é Me baby. falaram esses dias. Acho que a gente falou, te enganou. Porque ela é esculpida. É.
Ela esculpia, qual era? A máquina. Esculpidora de cenoura. Máquina. É nada, é mini cenoura, cenoura. Mariano que me falou que era, não é, Mariano? Que já foi na fábrica de mini cenoura. Você atormenta tanto a vida do Mariano que ele tá te lascando. Eu sei quem pode ter te contado isso, mas tava te sacaneando também. Eu sou especializado em cenoura. Eu vou ver aqui, eu vou pôr. Não, você tirou isso. Mini cenoura. Como é que faz? Alguém me falou que é cortado. Eu fiquei chateado. Eu falei, ai, porque não nasce. Eu achei que nasce os pezinhos pequenininhos. Mini cenoura, plantação. É verdade que a Ana Maria ficou brava com a Tati? Ixi, não, ela ficou brava com o repórter. O repórter? Com o repórter, Kátia. Com o Ivo Madoglio. Porque é o seguinte, ela tava ali no estúdio, né, fazendo programa normal, e ele tava num link, porque ia acontecer a gravação de uma cena de uma novela. E ele tava lá no Rio de Janeiro, ela aqui em São Paulo, ele lá no Rio, entrando ao vivo, falando com ela, e aconteceu o quê? Ele tava bem animado, bem eufórico ali, com os atores, com as atrizes, com o pessoal, querendo mostrar tudo, e aí super empolgado. E a Ana queria interagir, né? A Ana ficava assim, mas Ivo, não sei o quê. Ela gosta de bater um papinho. Só que eu acho que ele, ou na empolgação, ou numa falha ali do sistema de áudio, ele acabou não escutando a Ana. Vocês também, às vezes, estava muito baixo o retorno dele, mas enfim. Ele não viu. E aí ela começou a ficar... de volta dele. E aí ela começou a ficar brava. Ficou brava, começou a ficar brava. O que ela falou? Ela falava, ele não tá me ouvindo, ele não tá me escutando. Mas dá um Ele fala demais. Ele fala demais? Ela só falou o que às vezes a gente quer falar, Rafa. Mas... Tanto a gente lá de cá, quanto vocês estão lá fazendo a matéria. Ai, Jesus. Mas aí aconteceu que no final ele percebeu, né? Acho que não sei se tá meio Alguém barulho. ligou pra ele. Não, ao vivo ainda ele percebeu. Dele, oi, Ana, não tava te ouvindo, você queria falar. Alguém mandou um zap. Alguém Cara, deu um grito. ela tá querendo falar com você, responde. Alguém deu um grito lá, mandaram mensagem. Só manda uma carinha, né, da Ana possuída, que a gente às vezes se comunica com carinha. E aí o cara já foi ligado. Mas isso faz parte, não tem jeito. Isso acontece, né? Acontece várias vezes. Ou pelo delay, né, que é o intervalo ali de chegar o sinal, de voltar. Eu achei que a história fosse da Tati, porque a Tati também falou elas fizeram uma brincadeirinha lá, a Tati respondeu pra ela alguma coisa. A Tati que faz as fofocas. Eu adoro a Tati, ela é ótima. Eu gosto dela muito. E a Ana Maria fez uma pergunta pra ela e ela respondeu. Aí a Ana Maria começou a rir, porque achou que era uma coisa bem, assim, direta. E foi, né? A pergunta foi direta, tinha que ser resposta bem, que a Ana viu o marido da Tati, né? Aí quando ela viu, ela falou assim, nossa, você é tão baixinho, ele é mais alto, ele é bem mais alto que você. Como é que faz, né? Assim, ali... Na hora do amorzinho. Na hora do amorzinho. Aí a Tati ficou toda sem graça, ficou ali, ela falou, nossa, você sabe deixar sem graça, Ana. Mas ela falou aquela frase clássica, né? Que... Deitados, todos estamos à mesma altura, né? Não faz diferença mesmo. Não é? Você tem quanto, doutor? Vamos pra Fátima Bernardes. Você sabe que a Ana hoje, que é dia de Santo Antônio, né? Ela acabou fazendo uma simpatia. Quem fez? A Ana ensinou uma simpatia do santo e ela falou que ela já fez muita simpatia. Pra casar? Ela falou Quantas vezes ela casou? Nossa, a Ana... Algumas. Eu acho que só perde pra Gretchen, né? 4. E aí ela falou dessa simpatia, falou que hoje ela não precisa fazer, mas fez que aquela de mergulhar o santo de ponta cabeça. Coitada. Eu vou mergulhar o meu em casa quando eu chegar. Agora a Fátima Bernardes falou de um trauma que ela tem, né? Fátima falou de um trauma, Kátia, e ela falou que, na verdade, esse novo namoro dela com o Túlio ajudou a superar esse medo que ela tinha, né? Que ela sofre há anos com esse medo, que é o medo de avião. Ela morre de medo de voar. Fátima, desde sempre, inclusive ela faz tratamentos, né, por conta disso, vai no psicólogo, justamente para conseguir contornar esse medo, porque ela ama viajar, mas morre de medo de avião. Então fica sempre essa situação. E ela desenvolveu algumas técnicas. Que técnica? Para conseguir ali voar mais tranquila. Que são, por exemplo, chegar muito antes no aeroporto, justamente para se ambientar. Eu também gosto de chegar bem antes, mas para ir nas lojinhas. Comer alguma coisa também é legal. Ela chega antes justamente para se ambientar ali com aquela situação toda, para se acostumar. Ela gosta de pegar as poltronas da frente, porque tende a ter menos chacoalho, né? Menos balanço. É melhor a gente só deixar essa parte de conhecimento para ela. Ela gosta de pegar as poltronas da frente. Ela gosta de sempre botar uma playlist ali que ela... porque numa queda, a frente vai primeiro. Não vamos falar. Fátima, ela não falou isso. Você me perguntou. Eu falei tudo responde. Fátima, mas tem uma técnica que é fundamental e infalível. Necessária. Qual? O uísque. Não, uma técnica melhor que essa. Relaxa, quando chega a hora da gente, a gente não tem escolha mesmo. Vai e aproveita e deixa na mão de Deus, que é a melhor coisa. Sim. Mas quando ela era casada com o Bonner, parece que eles diziam já que eles viajavam em aviões separados. Por segurança. Para que caso acontecesse alguma coisa, os filhos não ficassem sem os pais, né? Ela disse que depois que ela foi mãe, ela começou a ter uma relação diferente, assim, né? Com a questão da morte, assim, né? Parece que ela não se dá esse direito. Então ela falou assim, eu não me dava esse direito porque eu precisava cuidar deles. Então quando a gente ia viajar em família,
a gente nunca pegava o mesmo voo justamente para, se desse algum problema, não ter uma fatalidade maior, entendeu? Então ela dividia, digamos assim, os riscos, né? Para não ter esse problema. Ainda bem que ela tá fazendo terapia e tudo, porque isso é um sofrimento para ela e para todo mundo, né? Mas você sabe que muitos executivos de empresa, quando eles vão viajar, por exemplo, uma grande empresa, são vários executivos muito importantes, cada um vai num voo também, eles vão para uma conferência, alguma coisa do gente, tipo, mas isso não é um eles pouco, nunca vão. Não é um pouco de neurose? Na verdade, mas se cai todo mundo do comando, imagina. É. Não, tudo bem. Em alguns casos, se fosse um avião cheio, mas porque tem uma... Deixa pra lá. Eu não ia pensar nisso. Não, eu também não, mas porque às vezes cai, né? Quem ficar que vai lá se cuidar das coisas, que vai se virar. Se tiver sucessões, né? Não sei. Não sei. Mas se a senhora também não tiver de saco cheio do marido, manda ele em outro avião também. Não é nem para não ir junto, é para ver ele para outro destino. Agora, vamos falar uma coisa. Sabe que tem muita gente que tem depressão, muita gente que tem transtornos alimentares, tem muita gente ainda que tem problemas de sono. Será que essas pessoas todas têm noção que isso pode estar correlacionado com diabetes, né, Maitê? E você sabe que a gente pensa assim, só de ser diabético já tem uma restrição. E todo mundo teve uma restrição agora no Covid. Sim, verdade. Então quem fala, eu nunca tive restrição na vida, agora sentiu. Não poder sair, não poder ver amigos, não poder fazer o que realmente quer. Você imagina se você tem um diagnóstico de diabetes. Você não pode comer mais doces. Você não pode mais isso. Você não pode aquilo. A pessoa entende porque ela quer ter qualidade de vida e saúde. Mas é uma restrição. Sim. Então a gente sempre achou que a gente tem um grande número de pacientes com diabetes que vão para depressão. E a gente achava que era simplesmente isso, a restrição. Só que não. A gente acabou descobrindo que a resistência insulínica, a insulina alta no cérebro, o que acontece? A insulina alta, ela dá algum mecanismo cerebral, que são várias células, que a gente chama de diabetes tipo 3, que a resistência insulínica leva à depressão. Então, a própria circunstância do diabetes descompensado e insulina levam também à depressão. Então, é diferente isso, porque a gente hoje chama isso de diabetes tipo 3 e alguns tratamentos para Alzheimer, para demência, para depressão, eles estão indo no caminho dos tratamentos de remédios para diabetes. Vem aqui no telão, Maitê, vamos aqui. A gente vai mostrar uma matéria que o Alex fez, até resumindo um pouco isso. Depois a gente vai mostrar algumas coisas aqui para vocês em casa terem uma noção disso, que a gente começou a dar introdução agora com a Maitê e responder as suas perguntas também. Vamos à matéria? Vamos? Rodou. Comida, lanches, doces. Você é daquelas pessoas que não consegue se segurar quando fica de frente com tantas guloseimas? Come de forma incontrolável? Você sabia que esta compulsão alimentar pode estar relacionada ao diabetes? A anorexia e a bulimia também podem ter relação com a doença que está associada a 1.500.000 mortes todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. A depressão também pode estar relacionada ao diabetes. Depressão em pacientes com diabetes está associada a níveis mais altos de hemoglobina glicada, pior controle glicêmico, complicações diabéticas e aumento da frequência à emergência. A depressão pode levar a um autocuidado pobre, afetar o controle glicêmico e comprometer a qualidade de vida. E me diz outra coisa, você dorme mal? Sofre de insônia? Tem aquela sensação de cansaço excessivo? Também são fatores que podem ter relação com diabetes. E não para por aí. Por isso, é muito importante ter o diagnóstico. Procure o médico e fique atento, porque está no ar o nosso consultório do Melhor da Tarde. Agora, Maitê, em relação aos transtornos do sono, tanto a pessoa dormir demais, como ela também não conseguir dormir, que correlação tem com diabetes? Então, diabetes, ele altera o metabolismo das pessoas e altera também cortisol e serotonina. Então, se a gente altera a insulina, a serotonina, que é uma depressão, você altera sono-vigília. Então, uma depressão clássica, as pessoas, elas fazem o quê? Elas dormem pouco, que tem a ver já com a ansiedade junto. E tem uma depressão que ela é atípica, que pode acontecer hipersonia. O que é? Dorme a mais. Então, dorme mais de 10 horas, sempre está cansado, nunca tem vontade de fazer atividade física, tudo é empurrado, é uma anedonia, uma falta de prazer crônica. Então, tudo fica, eu vou fazer porque eu tenho que comer só isso. Tudo é obrigação, né? Tudo é uma obrigação. E essa obrigação e restrição, ela vai levando a uma falta de prazer. E essa falta de prazer vai puxando para a depressão e para a insônia. O mesmo serve para os transtornos alimentares?
E a gente tem vários transtornos alimentares. Porque tem bulimia, é tanta coisa, né? Então, às vezes, quando você tem uma restrição, seja de qualquer coisa, você depois faz uma compensação cerebral, que são os distúrbios de compulsão alimentar. Então, a gente tem o distúrbio de compulsão clássico, que você come em pequeno tempo, uma quantidade 3, 4 vezes a mais. Isso tem que ser repetido em 3 vezes na semana. Mas a gente tem uma coisa chamada Night Eating Syndrome, que é muito comum nos workaholics, nas pessoas que trabalham muito e também nos diabéticos. Pessoas que trabalham muito vão comer, vai trabalhando, não vou comer, vou pular a refeição. Tem muita coisa para fazer. Ou diabético, eu não vou comer agora porque eu não posso isso, não posso aquilo, restringe muito. Chega em casa e o horário noturno da janta é onde você come uma quantidade a mais. Então isso não é um transtorno de compulsão alimentar, é um Night Eating Syndrome, mas que aumenta a quantidade calórica, que aumenta... Você sabe que comer à noite é o horário que mais engorda. É verdade, mais depois das 8, né? Você fala sempre. E para o diabético é pior ainda. Então porque o diabético tem que fracionar as refeições, porque ele não tem a insulina funcionando. Então você não pode estar super alto e super baixo. Porque na média, às vezes, o paciente, a HB glicada, a média do meu açúcar está ótima no exame. Mas ela pode estar 6, 7, 6, 7, mas ela pode estar 11, 4. 10, e essa que é péssimo para a saúde, né? Essa variabilidade glicêmica, ela não é boa. Então, você vê, tem transtornos alimentares muito legais que a gente relaciona, que você tratando o transtorno alimentar, você melhora o diabetes. Tipo o quê? Fome hedônica. O que é fome hedônica? A fome da recompensa, do prazer. Eu tenho isso. É só hoje. É só só eu tô pouquinho. nervosa, um chocolatinho vai bem, eu mereço, né? Então, a fome hedônica, ela vem da falta de saciedade, quando o cérebro quer alguma coisa gostosa. Essa coisa gostosa vai depender do que você teve de memória afetiva na sua vida. Por isso que a gente, até os 5 anos de idade, é onde você educa as crianças. Se você educa a comer muito doce, qual vai ser o desejo dessa criança? Doce. Se você educa com muito lanche, vai ser lanche. E aí, você ativando a fome hedônica, você faz essas beliscações. Então, o diabético, ele tem muito essa privação por fome hedônica e fica querendo beliscar um docinho. E belisca tudo errado, né? Sim. Porque a vontade é justamente essa de compensar aquilo que ele não fez durante todo o dia, né? Tem perguntas aí já, né? Tem, chefe. Aproveitando esse lance da alimentação, o Kaique fala o seguinte: tenho muita vontade de comer o que vejo pela frente. Pode estar ligado à minha glicemia, doutora? Então, a hipoglicemia, ela dá desejo de comida. Porque se as células pensam, não tem comida, que a glicemia baixa é falta de açúcar, energia da célula. Vai uma informação para o cérebro, aumenta o quê? Grelina, que é o hormônio da fome. Lembra dos gremlins, os bichinhos que querem comer? As boquinhas nervosas. Aí o gremlin vai para o cérebro e fala, come, come, come. Então a hipoglicemia leva, sim, a aumento de fome. É verdade, é verídico. Olha, Kaique, que eu queria saber. Olha, Ana Paula também, Ana Paula, uma pessoa diabética não pode de forma alguma comer açúcar, nem em pequenas quantidades, doutora? Olha só, as coisas têm açúcar, então até alface tem açúcar, um brócolis tem açúcar. Por exemplo, 100 gramas de brócolis tem 4,4 gramas de carboidrato, que tem açúcar. A gente evita o quê? O açúcar refinado, que aí é a quantidade de açúcar, mas a gente acaba comendo na dieta um pouquinho de açúcar de todas as fontes. Fruta, frutose é glicose, leite, lactose. Mas por isso tem que ter a medida certa, né? Então a gente evita comer o açúcar puro para entrar essa pequena quantidade de açúcar que vem das outras fontes, né? Proteínas, gorduras. Você falou de depressão e você sabe que a Márcia, minha sogra, ela tava bem estranha de um tempo pra cá. Tava meio deprimida, dormia demais, não tinha vontade de sair, sabe? Tava bem deprê mesmo. E a gente sempre correlaciona com outras coisas. Ela foi fazer os exames e ela estava numa situação complexa de saúde, de diabetes e tudo mais. Começou a tomar medicação, ela é outra pessoa. Ela tá falante, tá toda otimista, porque ela tá meio pessimista. Ela tá outra coisa. Então, quer dizer, às vezes, o que parece ser uma doença, aquela doença existe. Mas em função de outra, que você tratando outra doença, talvez aquela já seja equilibrada, né? Justo, nosso corpo é uma orquestra, um equilíbrio de vitaminas, de hormônios, de receptores. Então, quando uma coisa não está equilibrada, vai ter consequências. E a gente às vezes nem imagina, né? Imagina, eu nem sabia que tinha correlação disso. Até perda de libido. Muitas pessoas procuram o médico, eu estou com falta de desejo sexual. Você vai procurar, não é só testosterona baixa. Pode ser a glicose alta, pode ser prolactina alta, pode ser hipotiroidismo. Então, é um monte de coisa correlacionada. E você acha que, por exemplo, é só a testosterona que está baixa. E você acha que endócrino a gente só tem que ir quando está quase na menopausa
ou o homem na andropausa, ou quando você quer emagrecer, no resto não precisa, né? Sim. Sendo que o que faz o corpo da gente funcionar são os hormônios, né? E hormônio é tudo, é o hormônio que vai para o cérebro que dá o prazer, a alegria, a vitalidade. É o hormônio que faz todos os órgãos funcionarem. É o hormônio que faz os receptores trabalharem para o equilíbrio da gente, longevidade. Então, é tudo. Vitamina, hormônio, é tudo. É verdade. Onde você acha que a gente mais peca quando o assunto é o diabetes? É em achar, aquilo que você falou agora até pouco para Ana Paula, é achar que o açúcar só é válido como açúcar quando a gente come alguma coisa doce, não dos alimentos? Muitas pessoas nem sabem, né, que, por exemplo, os legumes, a alface tem açúcar. Porque cria na cabeça o doce, o bolinho, o sorvete. Mas o doce é uma fonte de energia super necessária para as células, para o cérebro, que vem de outras fontes, sacarose. Então, quando a gente tem cana-de-açúcar, a gente tem a lactose, a gente tem a frutose. E os carboidratos, em média, tem 32% de açúcar. Por isso que a gente quer os integrais para quem é diabético, porque tem 17%. Então, aí você pode comer metade, né? Uma quantidade de outras coisas. E não é só isso. Você pode comer a mesma quantidade de açúcar. Para o diabético é diferente você comer tudo de uma vez e depois não comer, ou comer um pouquinho. Como eu expliquei, essa variabilidade glicêmica é muito mais importante para não ter os eventos cardíacos, infarto, problema de vista, de rim. Então, eu vou comer um bolo de manhã, já a quantidade de açúcar que eu comeria um pouquinho durante o dia. Não é a mesma coisa. Vamos para as perguntas? Tem milhares? Vamos, chefe. Milhares não param de chegar. O Wagner, alergia ou intolerância a alguns alimentos podem causar diabetes? Ótima pergunta. Olha, isso é um tema até com depressão. A disbiose intestinal, a gente tem 300 trilhões de bactérias no intestino e essa microbiota está sendo estudada geneticamente para tratamento, inclusive, de depressão, de autismo e relacionado também a diabetes, porque uma parte da glicose não é absorvida no intestino. Sim. A gente tem até remédios da classificação de diabetes a carbose que fazem essa inibição. Então, isso tem muito a ver e é uma evolução que a medicina está estudando bastante. Tem que conversar com o seu médico sobre isso também, né? Sim. Vamos ver mais uma? Chefe, a Natália perguntou uma aqui que é bem comum. Doutora, tem algum melhor adoçante para pessoas com diabetes? A Sociedade Brasileira de Diabetes esse ano falou pra gente que não é para usar nenhum tipo de adoçante, nada. Tentem adoçar seu paladar com a mente de satisfação, um prazer que você vai se educando, mas... mas não dá pra ficar só nessa. A minha mente não é tão adestrada. A minha é bem assim. salgada. Não... Então, a gente tem os adoçantes que são da natureza, das cascas das frutas, xilitol, né? A gente também tem estévia, que vem de uma plantinha, que são menos maléficos do que os que são industrializados. Tá bom. Ainda no açúcar aqui, o Daniel, a pessoa com diabetes pode consumir açúcar mascavo. Que cuidados devem ser tomados? Não é para comer nenhum tipo de açúcar refinado, mascavo, sei lá que é açúcar, então não pode nenhum. Esse jeito não. Nenhum. Vamos para mitos e verdades? Oba. Olha, vamos ver o primeiro deles. Cadê? Diabéticos têm mais chances de desenvolver compulsão alimentar. Mito ou verdade, Maitê? Verdade, porque né? é restrição. Então não posso. E quando pode, abre a porteira e aí quer comer tudo de uma vez. O mundo, né? Então, dietas restritivas têm que ser muito bem estudadas e indicadas para pacientes diabéticos. Muito bem. Vamos mais uma? A insônia é mais comum em quem tem diabetes. Verdade. Gente, acabei de voltar do congresso de psiquiatria. Sabe quanto? Dados de 2022. 15% da população de São Paulo... Só de São Paulo? Tem insônia. Mas e qual a porcentagem desses 15% tem diabetes? Dos diabéticos, isso não foi falado nesse congresso, mas a gente sabe que o diabético ele tem uma chance, em geral, de ter 30% a 40% mais insônia. Olha isso. Por causa desse desequilíbrio da insulina, da resistência insulínica. E pior ainda, pacientes com diabetes com obesidade, porque aí aumenta por causa da apneia do sono. Então, obstrução, né? Todo mundo que tem obesidade com apneia do sono também tem uma maior chance de ter arritmias, demência, insônia. Então, a insônia está gritante, a gente está tendo um problema de saúde público em que muitas pessoas estão querendo tomar remédio e não fazer as 11 coisas da higiene do sono. Porque é fácil, hoje em dia,
Vamos tomar um remédio para ligar o cérebro, ficar esperto, Outro pra inteligente. desligar. E vamos rapidez para induzir um sono, porque a gente quer tudo rápido. O mundo moderno, a gente quer ser máquina. A gente tem que esperar 30 minutos a 1 hora para dormir, tudo escurinho. Desligar celular. Sem celular, nada de comida muito, quantidade de gordura, ter silêncio, meditação e várias outras técnicas. Então, você que está em casa, às 11, técnicas da higiene do sono é uma coisa super saudável e não recorrer sempre, em primeiro lugar, a um remédio, que é o que está acontecendo hoje em dia. E que aí pode trazer outros problemas também, né? Se não for indicado pelo médico, aí você já sabe, né? Vamos ver mais um, mito ou verdade? A insônia no paciente diabético não tem cura. Tadinhos, não vão fazer com eles não, né? isso. Tem, não né? tem. Tem jeito. Porque a gente já sabe que o diabetes não tem cura, mas hoje tem tratamentos maravilhosos em que você tem uma qualidade de vida tanto quanto uma pessoa não diabética. E tem cura, sim. A gente melhorando esse equilíbrio hormonal, a dieta, as higienes do sono, a gente com certeza tem cura, sim. Muito bom. Vamos rapidinho pro intervalo. Na volta tem plantão médico, a doutora Maitê. Tem uma leva gigante de perguntas. Vai mandando a sua, que a gente dá uma corridinha para responder a todo mundo. 2 minutos, até já. Doutora, certeza que eu sou diabético. Depois de tudo que você falou. Vamos ver a primeira dela? A Kátia, boa tarde. Gostaria de saber se a queda excessiva de cabelos pode ser um sintoma do diabetes. Pode? Olha que pergunta boa, parabéns. São 18 causas de queda de cabelo, uma delas é a resistência insulínica. Acertou, é sim uma das causas. Mais um motivo para controlar o diabetes, né? Sim. Mais uma? Matheus, reforçando, ser pré-diabético pode ocasionar depressão e insônia também, o pré-diabético? Boa. Sim, que a gente falou no outro programa que o pré-diabetes já é uma perda do pâncreas. Então as pessoas, é só pré-diabetes. Não, pré-diabetes já está alterando todo o metabolismo e todos os hormônios, cortisol, insulina, serotonina. Também pode sim, a resposta é sim. Só reforçando aqui a Roberta. Doutora, tira uma dúvida, a diferença entre o pré-diabetes e o diabetes? O pré-diabetes, isso é uma classificação de teste de sangue, é de 100 até 125, vai para a curva glicêmica. Na curva glicêmica que você ingere açúcar é de 140 a 200 e uma HB glicada média de 5,7 a 6,4. Definição, mas para vocês, é um pâncreas que já está entrando em falência, já não está funcionando direito e vai ter uma evolução para o diabetes. Então, se você se cuidar no pré-diabetes, dieta, exercício, existem remédios aprovados agora, você tem uma chance de quase 42% de reverter para o não diabetes. Então dá para se reverter. É hora de procurar o médico, procurar ajuda e executar. É verdade. Vamos ver mais uma. Robério, minhas pernas incham muito se fico em pé ou faço caminhada. Isso tem a ver, de fato, com a diabetes? Depende, nem sempre. Aí a gente teria que fazer um exame aí, né, Robério? Então, inchaço nas pernas tem que ver vascularização, tem que ver insuficiência cardíaca, que quando o coração não está bombeando direito, a gente pode ter isso. E tem causas hormonais e sistêmicas. Então, pode ser, mas nem sempre ou é. Amanda tem uma dúvida dela lá no momento. Ó, hemoglobina clicada de 5,2 é normal ou já é considerado pré-diabetes? Amanda, é normal a partir de 5,7 a 6,4, que é o pré-diabetes. Então fica tranquila, Amanda, né? Agora, ó o Zé Roberto. Zé Roberto. O pão integral tem mais índice glicêmico que o açúcar? Não. Então, tá no caminho certo. O pão integral, ele é um carboidrato, mas por ser integral demora mais a digestão, então o corpo gasta mais caloria, então isso não dá uma carga glicêmica, que existe diferença. Índice glicêmico e carga glicêmica. Índice glicêmico é a quantidade de açúcar que existe em todos os alimentos. E a carga é quanto o teu corpo tem que gastar energia e despender da função do pâncreas para isso entrar nas células. Então, carga glicêmica é também muito ruim para a diabetes. No caso dele, o pão integral é muito melhor do que comer açúcar puro. Sim. Uma pergunta aqui para Giovana. O que é a diabetes gestacional? Boa. Excelente, Giovana. Uma pessoa que tem diabetes e engravida não é diabetes gestacional, mas uma pessoa que nunca teve diabetes e teve diabetes na gestação é um diabetes gestacional. Dessas mulheres, 30% podem evoluir para um diabetes tipo 2, porque é uma sobrecarga de peso, de hormônios. Então, a gente produz na gestação alguns progesterona, estrogênio, lactose, um monte de substâncias que induzem a um diabetes. Então, a pessoa que já teria uma tendência, ela pode ter uma predisposição a diabetes gestacional. E quais os riscos dessa gravidez com a mãe com diabetes e para a criança também?
Muito boa pergunta, porque, então eu vou ter o risco? O bebê pode nascer antes do tempo, prematuro, pode ter um aumento do peso, a gente pode ter alterações neurológicas no neném, e para a mãe a gente pode ter um aborto precoce, a gente pode ter alterações glicêmicas e alterações trombolíticas nessa mãe também e outras questões. Então, é risco, é gestação de alto risco, tanto para o neném, tanto para a mãe. Às vezes a gente vê aqueles bebês de 6 quilos, normalmente são bebês que nascem de mães diabéticas? Geralmente, criança com muito peso é a primeira causa de diabetes gestacional. E pode ser uma criança que tenha diabetes na infância também ou não? Aí já não. Então, a mãe pode ter uma chance maior, mas a criança não. Porque toda essa parte metabólica, ela é... A gente tem um tipo de diabetes da criancinha que chama MOD. MOD? Que aí é do cromossomo, é uma alteração genética. Mas não tem a ver com diabetes gestacional. Ah, que bom. Mais perguntas aí? Uma pergunta forte aqui é a Maria Lúcia. É a última, inclusive. A diabetes pode levar à morte, doutora? Nossa, a gente, faz de tudo pra gente ter um controle diabético, não só para evitar a morte, que sim, isso aumenta o risco cardiovascular MACE final, que é ter um infarto fatal e ter um AVC. Mas o diabetes, o que a gente mais quer de vocês é um controle para qualidade de vida, para vocês terem bom sono, bom trabalho, bons amores, boa vida, rotina normal, sem ter restrições graves, sem ter uma perda de visão, uma amputação, um problema que você vai limitar ainda mais a tua vida. Então, a gente evita sim o risco de morte final, mas a gente quer muito mais a qualidade de vida. E, gente, essa história de tomar chá para isso, chá para aquilo, converse sempre com o seu médico. A gente sabe que muitas vezes as ervas podem ser usadas, mas com orientação médica e junto com algumas medicações pode dar um efeito contrário do que se deseja, né, Maitê? Nossa, chá... Você sabe que vários remédios vêm de plantas, vêm de substâncias naturais. Se você toma mais, isso pode. Tem um remédio que a gente usa muito agora, que é o remédio que tira açúcar pelo xixi. Ela é um mecanismo fantástico. Veio de glifosinas, que é da macieira, da casquinha da macieira. Então, olha só, remédios muito importantes vêm da natureza. Então, converse com o seu médico, até os chazinhos que você toma, tá? Vou passar para vocês os contatos da doutora Maitê, que é endócrino, @Maitê_médica. Lá você tem muitas informações. Maitê está sempre falando lá sobre congressos, avanços da medicina. Não esquece que o Maitê é com TH, tá? _médica. Obrigada mais uma vez, viu, minha amiga? Até a próxima, prazer. Sempre nosso. E você de casa, quer sugerir um tema para os nossos bate-papos médicos? Fique à vontade também. É só hashtag Melhor da Tarde que mandar sua sugestão. Não é mesmo, Sampaio Alex? É isso aí, chefe amada. Kátia Fonseca, @Kátia Fonseca, maravilhosa. @Rafael Priscila, né? É isso mesmo. Tem foto de sunga dele lá. Siga a gente nas redes sociais, @Melhor da Tarde. E fica agora com o melhor apresentador do mundo, que é o Datena. Beijo, até amanhã.